Bom, em pleno carnaval, a seguinte pergunta. Aquelas famosas cantadas, se encaixam ou não no chamado crime de importunação sexual? Quem vai responder para a gente, gentilmente, é o delegado, doutor Paulo Samariva. Paulo, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado, Herói, por estar aqui participando desse programa mais uma vez, é de grande audiência no Brasil todo. Muito obrigado. Bom, Paulo, e aí? A cantada pode ou não ser considerada, então, uma transgressão de alguma lei no país? Olha, Herói, a gente tem que entender, né, e tentar imaginar o que vem a ser a cantada, né? O que é a cantada? É aquela história do não é não. O que nós temos hoje, né, que é uma coisa, aliás, é o segundo carnaval que já acontece isso, nós temos uma nova redação do Código Penal, que é o artigo 215-A, que narra o crime de importunação sexual. Antes era uma simples contravenção penal, era uma pena, né, que se resumia a uma cesta básica, e já há 2 anos, esse é o segundo carnaval que isso acontece, nós temos o crime de importunação sexual, do artigo 215-A, que prevê uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, tá? Se o ato não constitui um crime mais grave, que seria talvez aí um estupro, né? E a questão é, que crime é esse, né? Qual que é a conduta que o agente tem que praticar para se enquadrar aqui nesse delito? É justamente a ideia da pessoa forçar, né? Da pessoa querer algo em que a vítima não quer. Né? Então, é a ideia de praticar contra alguém sem a sua anuência um ato libidinoso com esse objetivo de satisfazer aí a lascívia da pessoa. Então, é justamente aquilo que a gente fala, né? O não é não. É óbvio que se a pessoa procura, né, a outra e conversa, enfim, se a pessoa quer conversar, se houve essa receptividade, ok. Agora, se a pessoa não quer, e a insistência, e aí a prática de um ato libidinoso, como, por exemplo, abraçar, né, um passar a mão, é algo de tocar nos seios, e o que é importante, né, é um tipo de crime que exige o dolo do agente, ou seja, a intenção do agente de importunar a vítima. Se for uma conduta sem querer, por exemplo, isso é óbvio que não se enquadra aqui nesse artigo 215-A do Código Penal. Agora, Paulo, não é a palavra de um contra a palavra do outro? Heródoto, nos crimes sexuais, vale muito a palavra da vítima. Até porque dificilmente você consegue ter testemunhas em crimes sexuais. Hoje, né, numa situação dessa de carnaval, por exemplo, a gente sabe que isso pode acontecer na rua, né, dentro de um salão, num bloquinho, e hoje a gente tem aí o recurso das câmeras, de celulares, né, de circuitos internos. Isso acaba ajudando bastante aí a polícia, né, a fazer a sua prova, o próprio Ministério Público na hora de oferecer uma denúncia. Mas é óbvio que em crimes sexuais a palavra da vítima ela vale muito, viu, Heródoto? Agora, Paulo, qual é o primeiro ato se uma pessoa se sentir, então, violentada? O que ela faz? Ela registra um boletim de ocorrência? Olha, ela tem que procurar a polícia de imediato, até porque esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. Significa o quê? Significa que a polícia ela vai agir independentemente, né, de condição, de procedibilidade. A vítima não vai precisar formalmente representar. É só levar essa notícia do crime até a polícia para que ela possa identificar a pessoa. E um detalhe, é uma pena de 1 a 5 anos, ou seja, não tem fiança na fase policial. O cara vai ser preso e vai ser encaminhado para a cadeia, audiência de custódia, enfim. Na fase policial, não há que se falar aí em liberdade provisória, porque o delegado ele não pode arbitrar fiança nesses crimes em que a pena ultrapasse a 4 anos. Esse crime aqui ultrapassa 5 anos, então é um detalhe bem interessante isso. E qual é a diferença, então, desse crime com o de estupro? O estupro, exige o quê? Exige uma conjunção carnal indesejada, né? E aliás, esse tipo penal ele veio justamente para resolver uma interpretação que existia, porque qualquer conduta que não fosse tão grave como o estupro estava sendo encaixada no estupro, porque não existia tipo penal adequado. Ele veio agora, esse tipo penal, justamente para suprir essa lacuna, porque nós tínhamos aí uma lacuna entre uma contravenção penal e o estupro.
E aí, até para dar uma resposta para a sociedade, até por uma questão de necessidade, né, a polícia prendia em flagrante por estupro. Hoje não, né? Hoje, essa conduta em tese não tão grave, que não tenha conjunção carnal, que não tenha violência, o artigo é o 215-A, o crime é o de importunação ofensiva. Agora, onde existe uma conjunção carnal com violência, né, uma prática de um ato libidinoso mais violento, aí sim a conduta se encaixa no estupro. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela gentileza. Eu agradeço, um feliz carnaval para todos. Muito juízo, né, Rosa? Muito obrigado, muito grato, muito obrigado. Tchau. A gentileza aqui do deputado doutor Paulo Sumaria. Ficou claro ou não? Bastante claro, né? Bastante didático e tudo mais. Muito bom, muito grato.